Salve galera, tranquilo? Hoje vamos contar a história de um filme de ação e aventura chamado O Livro de Eli. O mundo é destruído pela guerra, mas um guerreiro solitário caminha pelo cenário apocalíptico com apenas uma missão: ir para o oeste com um livro misterioso para ajudar a humanidade a reviver. Fique ligado, pois haverá spoilers a seguir. O filme começa em uma floresta assustadora, onde o corpo de um homem é encontrado baleado e caído no chão, e então um gato aparece cheirando o cadáver. Mas ele foi morto por uma flecha disparada por um homem com roupas especiais. Em seguida, vemos Eli caminhar em um deserto pós-apocalíptico. Eli caminhou pela estrada e encontrou um carro que obviamente estava abandonado há muito tempo. Ele deu uma olhada, procurando por algum suprimento, como água ou comida. Ele continuou seu caminho até uma casa que estava caindo aos pedaços e procurou nos armários para ver se conseguia encontrar algo útil. Ele conseguiu despejar seu cachorro em uma pia velha e empoeirada, mas aparentemente não saiu água da torneira. Quando ele abriu a porta, encontrou um corpo pendurado por uma corda. Ele então pegou a bota do morto e pareceu encantado com a pequena descoberta. Eli decidiu passar a noite em casa e acender uma fogueira para se aquecer à noite, aproveitando a oportunidade para assar a carne de um gato que havia caçado na floresta. Ironicamente, ele acabou cozinhando um churrasco de gato. Como o ar em seu ambiente era muito seco e havia tempestades de areia de frequência, ele usava a gordura da carne para hidratar os lábios. Eli tem uma bateria velha que ele usa para carregar seu iPod danificado, alimentar os ratos, afiar seu rosto enquanto ouve o som do seu iPod, limpar sua arma e, finalmente, se limpar com um tipo de lenço umedecido. Depois de um banho rápido, comida e um gole de água, Eli tirou um livro velho embrulhado no pano da bolsa e pareceu ler até adormecer. Na manhã seguinte, Eli concordou e descobriu que a bateria do seu iPod estava fracassando. Então ele fez as malas e pegou a estrada novamente, vendo devastação por onde passava, até que encontrou uma mulher caída no chão no meio da rua, ao lado de um carrinho de compras cheio de bugigangas. A menina pede que ele não a machuque e que lhe dê comida para fazê-lo ir embora. Ela pede ajuda para quebrar a carroça quebrada. Ele analisa brevemente o lugar e exclama que a única coisa boa de não ter sabão no mundo é poder sentir o cheiro de um ladrão então a quilômetros de distância. E 3 homens saem de trás de uma placa de estrada e mais 3 homens saem de trás de um caminhão velho. O líder da matilha parece com essa habilidade e exige saber o que há na mochila de Eli. O ladrão trapaceou que Eli tirou o conteúdo de sua mochila e o colocou no chão à sua frente, mas Eli escolheu. Eli perde a paciência e diz que se o sujeito tocar nele novamente, ele cortará sua mão. O ladrão o provoca e tenta tocar em Eli novamente, mas desta vez Eli reage tão rápido que acaba cortando a mão do ladrão. O resto da gangue parecia confuso com o que estava apostando, pois tudo aconteceu muito rápido. Mesmo assim eles se uniram para tentar matar Eli, que provou ser muito habilidoso, eliminando os 5 homens restantes em menos de 1 minuto usando apenas seu facão, sem disparar um único tiro. Depois de eliminar o resto dos membros, Eli encontrou o líder da gangue que havia perdido uma mão e o matou com seu facão. Eli encontrou objetos no corpo e se ajoelhou para orar. Depois, foi até a mulher no carro e herdou a água que a menina carregava, mas ela não parecia limpa, então ele continuou pela estrada, deixando-a para trás. Quando Eli pegou a estrada novamente, viu um viaduto completamente destruído, com carros e destroços por toda parte, um cenário de caos do pós-guerra. Então ele conheceu um homem e uma mulher que caminhava por uma rua sob um viaduto. Eles foram interceptados por um grupo de motociclistas. Um dos motociclistas matou o homem sem dizer uma palavra e perseguiu a mulher maliciosamente. Nesse momento, Eli hesitou se deveria ajudar a menina e continuamente repetindo as palavras Eli está na frente. Em seguida, o grupo de motociclistas matou a mulher e saqueou o corpo. Eli continua avançando pela estrada devastada. Eli então chega a uma cidade onde todos começam a olhar para ele porque sabem que ele é um estranho e não mora lá. Então ele vai até uma loja e é recebido com hostilidade pelo dono, que aponta uma arma para ele, mas Eli rapidamente deixa claro que está apenas de passagem e não quer começar uma briga, ele está lá apenas como cliente. Quando o tempo esfriou, o dono disse que eu primeiro verificaria as mãos. Isso ocorre devido à escassez de alimentos no mundo, que fez com que algumas pessoas se tornassem canibais e suas mãos começassem a tremer. Eli então pede ao homem para restaurar sua bateria portátil, ele concorda, e eles começam a negociar serviços, porque neste novo mundo, a maioria das coisas não vale mais dinheiro e muitos serviços e produtos podem ser trocados por outros produtos ou favores. Os 2 homens concluíram a negociação, com Eli usando um isqueiro e alguns pacotes de aromatizantes como pagamento. Eli então vê uma gangue de motociclistas que matou o homem e a mulher no viaduto chegar à cidade. Na cena seguinte, vemos Carnegie, presumindo que ele é o prefeito da cidade,
lendo em seu escritório quando um de suas seguranças o avisa que um grupo de motociclistas chegou à cidade e trouxe algumas mercadorias. Em uma breve conversa entre Carnegie e o líder da gangue de motociclistas, Carnegie fala sobre um livro que está determinado a encontrar e parece desapontado porque o líder da gangue lhe trouxe vários livros, mas não aquele que ele quer. Então, o líder da gangue acaba dando a Carnegie um pequeno frasco de shampoo, que obviamente vale muito dinheiro na vida real, e como recompensa, Carnegie mantém os membros da gangue alimentados e bêbados em sua casa até que eles voltem para procurar seu livro misterioso. Depois de voltar à loja, Eli decidiu ir ao bar da cidade para ver se conseguia pegar um pouco de água. Ele negociou com um homem no balcão e trocou um cachecol e luvas por uma jarra de água. O homem no balcão chamou Lala, a moça que trabalhava lá, e pediu que ela enchesse uma chaleira com água. O líder da gangue de motociclistas decide intimidar Eli porque seu gato de encontro está no balcão, e Eli pisa nele gentilmente para que ele não suba nas coisas. O líder da gangue insistiu em confrontar Eli, e quando Eli se mudou, Eli o agarrou pelo pescoço e bateu sua cabeça no bar. Ele ainda disse que sabia que tipo de pessoa ele era, um assassino que matava viajantes inocentes, e disse que seria julgado pelo que havia feito. O resto da gangue decide se vingar de seu líder e parece pronto para lutar. Eli recita um versículo da Bíblia no meio de todos os motociclistas e algumas outras pessoas no bar e pega seu facão pronto para lutar. Todos ao redor de Eli começam a atacar e Eli os mata um por um em uma velocidade incrível. É um banho de sangue. Eli está prestes a eliminar o último agressor, mas é interrompido por Solara, que retorna ao bar com uma chaleira. As seguranças então dominaram Eli e o levaram para o andar superior do bar, onde ficou o gabinete do prefeito. Os dois homens começaram a conversar, e Carnegie demonstra grande interesse em contratar Eli por causa de sua cultura e incríveis habilidades de luta, extremamente raras em tempos como estes. Eli aceitou o convite, dizendo que iria para o oeste, e Carnegie então pediu que Eli passasse a noite na cidade para aproveitar o luxo de lá, para que ele pudesse reconsiderar sua proposta no dia seguinte. A esposa de Carnegie, Cláudia, leva comida e água para Eli no quarto onde ele mora, e fica claro nessa cena que a garota é cega. Ele pergunta se ela ficou cega por causa da guerra ou, mais tarde, por causa do sol. Isso explica porque todo mundo usa óculos de sol o tempo todo. A menina respondeu que havia nascido assim e que, como sempre foi cega, era mais fácil lidar com isso. Depois de sair do quarto de Eli, Cláudia conversa com Carnegie e diz que Eli parece diferente da maioria dos homens e pessoas de fora. Ela diz que ele parece um homem culto e que ele não envelhece como animais como a maioria das pessoas no cenário do juízo final, e é por isso que ela não acha que ele mudará de ideia e trabalhará para Carnegie. Carnegie então pede para Cláudia ligar para sua filha Solara e pedir para ela oferecer o emprego a Eli, mas Cláudia implora para Carnegie não fazer isso. Solara vai ao quarto de Eli a pedido de Carnegie, na esperança de amolecer o coração de Eli e fazê-lo mudar de ideia e ficar na cidade para trabalhar com ele. Eli não aceita dormir com garotas em troca de algo porque não é do seu feitio. Solara fica desesperada e explica a situação para Eli. Ela diz que se não dormir no quarto de Eli, Carnegie machucará sua mãe, então exige que ele minta e diga que eles se divertiram, assim como Carnegie pediu. Eli sente pena de Solara e de sua mãe e concorda com o plano. Enquanto os dois conversam, Eli explica como era o mundo antes da guerra e do sofrimento, dizendo que as pessoas têm mais do que precisam e não têm ideia de quão preciosos são nossos recursos. Durante uma conversa, Solara viu o livro que Eli estava segurando e ficou curiosa, fazendo-lhe muitas perguntas. Eli então decidiu mostrar a ele como as pessoas antigamente preparavam suas refeições, faziam uma oração antes de comer e agradeciam pela comida na mesa. No dia seguinte, Solara vai ao quarto de sua mãe e Carnegie pergunta como ela passou a noite. Ao que a menina respondeu que fez o que lhe foi dito, e enquanto vão tomar o café da manhã, Solara pede a Cláudia que feche os olhos e agradeça a Deus, assim como Eli lhe ensinou. Carnegie fica muito curioso e pergunta se Eli já leu para ela, ao que Solara responde que não. Carnegie então agarra Cláudia pelos cabelos e ameaça machucá-la se Solara continuar mentindo. A menina surta e diz que Eli tem um livro de couro velho com uma cruz na capa. Carnegie procura desesperadamente por Eli em seu quarto, mas não consegue encontrá-lo. Eli estava na loja carregando uma bateria e queria sair o mais rápido possível. Mas quando ele saiu da rua, avistou Carnegie e seus seguidores armados e os dois começaram a conversar. Carnegie disse que depois da guerra todas as Bíblias foram queimadas e as pessoas não sabiam o significado da fé. Ele disse que a Bíblia tinha o texto correto para que ele pudesse, de alguma forma, doutrinar seu povo e mostrar seu poder. Eli diz que encontrar um lugar para aquele livro é o que ele mais queria na vida, mas esse não é o lugar certo. Então ele anda de costas pela rua e Carnegie ordena que seus homens atirem nele, mas de alguma forma os homens milagrosamente erram as balas de Eli. Então o tiroteio começa e Eli subjuga vários de seus homens, e na troca de tiros, a perna de Carnegie é atingida de raspão.
Depois de tudo isso, o líder dos bandidos ficou cara a cara com Eli, mas um milagre aconteceu novamente e os bandidos simplesmente desistiram de atirar e Eli foi embora. De volta à estrada abandonada, Solara alcança Eli e diz que quer ir com ele porque sua mãe acha que ela estará segura com ele. Solara disse que se ele aceitasse sua companhia, ela diria onde estava a fonte de água da cidade. Após chegar à fonte de água, Eli encontrou um caminho de atraso Solara, então manteve e continuou seu caminho. Na cidade, um homem tenta ajudar Koenig com um ferimento de bala que atingiu sua perna de raspão e planeja reunir o resto do grupo para ir atrás de Eli. O líder da gangue não conseguiu entender que um livro poderia causar uma mudança tão grande. Koenig exclamou que este não é apenas um livro, mas uma arma apontada diretamente para os corações dos fracos e oprimidos para ganhar poder e controlá-los. O líder da gangue disse que tinha apenas um pedido, Solara, e então Eli caminhou pela estrada deserta novamente, repetindo as mesmas palavras, não é problema seu, vamos embora. Solara encontrou uma maneira de escapar da caverna onde Eli prendeu e continuou seu caminho até ouvir alguém pedindo ajuda e descobrir que a mulher louca com o carrinho de compras estava tentando aplicar um golpe novamente, mas desta vez em Solara. Quando a mulher com o carrinho de compras descobriu que Solara era uma mulher, ela tentou avisá-la do perigo e pediu que ela fosse embora. Mas era tarde demais e os dois bandidos a encurralaram e quando tudo parecia perdido Eli apareceu e matou-os. Dois com um arco e flecha. Solara entrou em pânico, chorou e agradeceu pela ajuda. Eli não teve escolha a não ser deixar Solara acompanhá-lo em sua jornada para o oeste. Enquanto isso, Carnegie e seus cúmplices descobriram o corpo do ladrão na beira da estrada e deduziram que Eli não estava longe. Um dos homens de Carnegie disse que Eli parecia estar protegido por alguma coisa e sempre saía são e salvo. Carnegie respondeu que ele era apenas um homem e poderia ser morto por uma bala como qualquer outra pessoa. Carnegie e sua equipe decidiram montar acampamento e esperar o amanhecer para continuar rastreando os dois homens. Eli e Solara fizeram o mesmo e retornaram a um lugar para passar a noite. Solara deixa Eli ler partes do livro enquanto eles fazem uma pausa, e ele recita um poema famoso para ela. Ele explica que o livro é muito importante porque é o último, acrescentando que a guerra abriu um grande buraco no céu e o Sol queimou todas as cópias anteriores, bem como outras científicas na Terra, destruindo uma grande parte da população mundial. Eli conta a Solara que, após um ano de guerra, as pessoas passaram a deixar seus santuários, e foi quando uma voz misteriosa dentro dele o levou até o livro, que estava enterrado nas ruínas, e acabou lhe contando para levar o livro para o oeste, onde ele eventualmente estaria. Daquele momento em diante, não importava o que acontecesse, essa era sua missão. Por fim, ele disse que a voz lhe garantiu que nenhum mal lhe aconteceria e que ele seria protegido de qualquer um que se opusesse a ele. Na manhã seguinte, Solara questiona Eli sobre sua jornada, porque ele está caminhando há 30 anos e como ele sabe que este é o caminho certo. Eli explica que ele caminha pela fé, não pelo que vê. Eles continuam na estrada, avistam uma casa no meio do nada e decidem parar para ver se há água ou suprimentos. Eli e Solara encontram dois cavaleiros aparentemente inofensivos, mas logo descobrem que suas mãos têm tremores e comem carne humana. Eles rapidamente decidiram ir embora, mas ao saírem da frente de casa, veem Carnegie e seu grupo se aproximando em um carro, deixando-o sem escolha a não ser voltar para dentro e lutar. O antigo dono da casa escondeu um grande número de armas no sofá e deu algumas delas para Eli e Solara. Eli jogou um pacote em Carnegie da janela da casa, fingindo ser um livro, mas na verdade era uma bomba, e a troca de tiros começou. O líder dos homens de Carnegie disparou um foguete contra a casa, destruindo grande parte da propriedade e matando Marta, a senhora que morava na casa. O velho entrou em pânico e começou a atirar, matando alguns dos cúmplices do lado de fora da casa. Os bandidos então abriram a porta traseira de uma van. Eles começaram um tiro com capturas e a casa parece estar completamente destruída, crivada de balas e desabando, mas, milagrosamente, ele sai da casa ileso novamente. Os capangas capturaram Eli e Solara e revistaram a bolsa de Eli, mas não conseguiram encontrar o livro, e Carnegie ameaçou matar Solara se ele não contar onde o livro está. Eli não tem escolha a não ser entregar o livro, e Carnegie atira em seu abdômen, balançando instantaneamente sua fé. Carnegie concluiu dizendo que Eli era apenas um homem e Deus nem sempre foi gentil. Carnegie o deixou caído no chão em agonia, e então eles foram embora, levando-o com eles. Então, no banco de trás de um dos carros, Solara estrangulou o motorista com um cadarço, fazendo com que o carro perdesse o controle e capotasse na estrada. Ela então sacou uma granada do carro e jogou no veículo de Carnegie, mas ela atingiu outra van. Solara então entrou em um carro e tentou ligá-lo e escapar. O líder da gangue estava sentado no banco do passageiro, segurando o braço de Solara. Ela fica apavorada e pensa que ele tentará impedi-la, mas ele é atingido por um facão roubado de Eli e com ele.
Finalmente, o carro é atingido no peito, e mais uma vez, em um momento crítico dessa jornada, aparece uma força mais poderosa. Carnegie, no outro carro, decide não perseguir Solara, mas retornar à cidade, pois já havia conseguido o que queria. O livro e o carro estão ficando sem gasolina. Solara então retorna para casa onde Carnegie atirou em Eli, mas não o encontrou. Ao longo da estrada, ela viu o caminhante fracamente, mas ainda determinou seguir para o oeste. Solara então parte em direção ao oeste com Eli, embora Eli não tenha o livro. Continuando pela estrada, eles chegaram a uma ponte quebrada perto do mar. Eli diz que eles estão perto de seu objetivo, enquanto Carnegie retorna à cidade e pede ao engenheiro para abrir a fechadura do livro. De volta a Eli e sua jornada, eles pegam um pequeno barco a remo para atravessar o resto do caminho entre a ponte e a costa. Eli está exausto e quase desmaia, com poucas forças restantes. Então Solara pega os remos e chega à costa oeste. Chegando lá, eles são interceptados por um homem armado. Eli diz que tem a Bíblia do rei Eli. Solara chega ao que parece um santuário. O propósito deste lugar é manter os humanos como eles são e ensinar às pessoas que o mundo ainda pode ser tão bom e justo quanto era antes da guerra. O estranho é que eles têm uma prensa e uma máquina de gravação. Os donos do local explicaram que copiaram livros importantes da humanidade, como Shakespeare, enciclopédias, discos de Mozart e outros tesouros da arte e da história antiga, mas nunca foram encontrados uma Bíblia. De volta à cidade, o engenheiro consegue abrir a Bíblia para Carnegie e, quando finalmente o faz, descobre que ela está escrita em braille. Então, acontece uma grande reviravolta na trama. Eli é cego. Sim, ele lutou contra vários oponentes diversas vezes, iu centenas de quilômetros e não viu nada. Carnegie fica desafiador e se recusa a acreditar em qualquer coisa disso. Enquanto isso, no abrigo, ele explica ao seu mestre local que ele precisa escrever exatamente como ele diz, sem mudar uma vírgula, e começa a descrever o primeiro versículo da Bíblia, o primeiro livro de Moisés, Gênesis capítulo 1 versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava vazia e caótica. Então ele descreveu seção por seção e capítulo por capítulo. Carnegie pediu à esposa que tentasse ler a Bíblia de Briley, mas Cláudia apenas convidou e se aceitou ler. Cláudia vê o império de Carnegie desmoronando e diz que não consegue imaginar como é ter algo que deseja tão perto e tão longe. Ela provoca Carnegie e diz que acabou, que ele teve o que merecia e finalmente vai embora. De volta ao santuário, Eli pode ser visto contando e descrevendo cada parte da Bíblia para que o antigo dono do lugar possa escrevê-la, e então a Bíblia é escrita e impressa por uma máquina. Ele morre, e Solara deposita flores em seu túmulo, enquanto a voz de Eli pode ser ouvida, agradecendo a Deus por ele dar força em sua jornada para o oeste e lamentando as coisas mais que ele fez. Solara então disse que eu queria resolver alguns assuntos inacabados em casa, e pegou a estrada com o velho iPod e seus pertences de Eli. Eli narra ao fundo, agradecendo as amizades que fez durante sua jornada e rezando para que Deus a proteja como protegido. Você acha que consegue realizar essa tarefa? Deixe-me saber nossos comentários e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho para receber notificações do próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!